Oi, minha gente, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Eu sou a Gilmara e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês a aula desse trilho de mesa estilo folha com ponto tela. Olha que lindo, gente! Maravilhoso, lindo demais. Se você gostou, né, e ainda não foi inscrito, já se inscreva no canal, senão vocês correm o risco de me perder aqui pelo YouTube e não me acha mais, hein? Então eu te convido, né, se inscreva no canal, ative o sininho no modo todas, deixe o seu joinha também ao final do vídeo, né, ou aqui já no início, quem quiser ajudar no engajamento desse vídeo, já no início deixarem o seu comentário, é muito importante, vocês me ajudam demais da conta. Então, trouxe para vocês a aula, né, completinha, gente, desde como eu faço a florzinha e a união dos 3 módulos. Eu uni na videoaula com vocês os 3 módulos, um de cada vez, e fiz aqui, gente, a aula bem completinha. Eu espero muito que vocês gostem, né? E fiquem atentos agora que eu vou passar para vocês aqui as informações sobre medida e peso desta peça. Pra lá, gente, ó, eu confeccionei aqui tudo barbante fio 6, agulha 3,75 milímetros. E aqui na minha tensão de ponta, esse trilho maravilhoso ficou na medida de 97 centímetros de comprimento, aqui, ó, de uma ponta até a outra, 97 centímetros. E aqui o diâmetro de cada módulo tá dando 35 centímetros. Somente multicolor aqui no miolinho da minha square, né? Do meu square, que é o quadrado, né, gente? Aqui no miolinho do square. E na parte do verdinho que eu utilizei multicolor. Aqui eu fiz as pétalas dele com o branco, né? Barbante branco, usei barbante cru, o verde jade e terminei aqui com o bege, gente. Olha só, eu faço uma carreira de ponto alto para dar uma sustentação aqui nesse trilho. E eu amei confeccionar, espero muito que vocês gostem, né? Se vocês acharem que vale a pena, compartilhe aí nas suas redes sociais com seus amigos. Para você que tem canal, compartilhe aqui, né? Na comunidade, que agora é post. E se vocês quiserem, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, assim vocês me ajudam bastante, gente, a estar indicando o meu vídeo, né, para que mais pessoas conheçam o meu trabalho, que eu tô gravando um vídeo aqui para vocês com muito carinho, com muita dedicação, e eu espero muito que vocês gostem. Então, agora fiquem com a videoaula, né, e vamos crochetar, minha gente? Separe os seus materiais, boa aula para vocês! Bom, então, para essa nossa videoaula, nós vamos precisar de 3 florzinhas. Se você quiser fazer com 2, também dá um centrinho, né? Nós vamos fazer com 3. E aí, se você quiser continuar aumentando o número de módulo, é só aumentar o número de florzinha, certo? Então, agora, para fazer aqui o quadradinho da vovó, ou o square, gente, eu escolhi esse verde aqui, que ele é o Tiffany da Barroco, né? É um multicolor muito bonitinho, mas como eu já falei anteriormente, vocês podem fazer aí com o barbante que vocês quiserem. Então, eu vou iniciar aqui também nas correntinhas, ó. Passo a minha agulha, dou uma giradinha nela. Não é a minha primeira corrente. Agora sim eu vou contar as minhas 5 correntinhas. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz as minhas 5 correntes. Vou lá na minha primeira correntinha, ó. Entro aqui, ó, na minha primeira correntinha, busco meu barbante e vou passando aqui até formar um ponto baixíssimo. Dessa forma. Pode até dar uma apertadinha agora. Então, agora, nós já subimos 3 correntes, 1, 2, 3, que é o meu primeiro ponto alto. Vou laçar, vou entrar aqui dentro do meu círculo e vou fazer mais 2 pontos altos, ó. 1 e 2. Então, nós já ficamos aqui com o nosso primeiro bloquinho de 3 pontos altos, porque as 3 primeiras correntinhas faz a vez do ponto alto. Agora, eu faço 2 correntes, vou laçar. Aqui dentro, eu vou fazer mais um bloquinho com 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntes, laço, volto aqui dentro do meu círculo e vou fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntinhas e agora o último bloquinho. Então, eu entro aqui no meu círculo e faço mais 3 pontos altos. 2 e 3. Então, ó, temos 1, 2, 3, 4 bloquinhos de 3 pontos altos com 2 correntinhas de espaço entre eles, né? Então, agora, para finalizar, nós temos que fazer 2 correntes também, ó. 2 correntinhas
E eu venho aqui, nessas 3 primeiras correntinhas, eu vou contar de baixo pra cima. 1, 2, na minha terceira eu entro, fecho aqui fazendo um ponto baixíssimo. Faço mais uma correntinha, vou cortar, né, gente? Porque eu quero só o miolinho de uma cor, ó, cortei. E vamos fazer a mesma coisa para esconder o fiozinho lá atrás. Vou vir aqui nessa próxima correntinha, pegando somente a alcinha de trás, ó. Vou novamente, ó, pego somente na alcinha de trás, trago o meu fiozinho pra frente e agora eu vou levar ele lá pra trás. Venho nessa próxima corrente, pego somente a alcinha aqui de trás e jogo o meu barbante lá pra trás. E depois, a hora que a gente vir com a outra cor, vai escondendo, né? Pra ficar mais fácil o arremate. Então, o miolinho aqui do quadradinho da vovó, do square, já tá prontinho, minha gente, olha só. Agora, vamos pra próxima parte, né? Que é a parte das pétalas aqui do quadradinho. Então, eu peguei também o barbante branco, número 6. Posso amarrar aqui? Posso, mas como eu não quero que fique cheio de nó, eu vou vir aqui no próximo, gente, ó. Vou amarrar meu barbante aqui nesse próximo intervalinho, vocês amarrem no espacinho que vocês acharem melhor aí, tá bom? Então, fiz aqui um nozinho e agora vamos iniciar, ó. Introduzo a minha agulha, trago meu barbante aqui pra frente, que já subo 3 correntinhas. 1, 2, 3, que é o meu primeiro ponto alto. Laço, volto aqui no espacinho, vou fazer mais 2 pontos altos. 1 e 2. Logo, então, nós já temos aqui 3 pontos altos, porque as 3 correntinhas faz a vez do meu primeiro ponto, né? 2 correntes. Laço, eu vou voltar no mesmo espaço e fazer mais 3 pontos altos. 1, 2. Eita, que pegou o barbante. Vamos lá, gente, 3. Agora deu certo. Ó. Vamos fazer uma correntinha apenas, laçar, vir para o próximo espacinho e fazer mais um leque. Então, vamos lá. 3 pontos altos. Duas correntinhas, vamos laçar, voltar no mesmo espaço, fazer mais 3 pontos altos. Ó. Uma corrente, vamos repetir o processo aqui no próximo espaço. 3 pontos altos. Duas correntes, vamos laçar, voltar no mesmo espaço, mais 3 pontos altos. Ó, gente. Uma correntinha, temos aqui o nosso último espaço e vamos repetir aqui o leque. 3 pontos altos. Duas correntes, volta aqui no mesmo espacinho, mais 3 pontos altos. 2 e 3. Olha só, estamos quase terminando, né? Então, agora eu faço aqui 2 correntes e vamos finalizar. Venho aqui nas 3 primeiras correntinhas do início, conto de baixo para cima, 1, 2, na terceira, eu entro, fecho aqui fazendo um ponto baixíssimo. Uma corrente, vamos cortar, né, gente? Olha só, acho que eu cortei um pedaço muito grande, mas enfim. E vamos passar os nossos fios, né? Vem aqui, ó, nessa próxima correntinha. Trago ele pra frente. Vou lá na outra. Trago ele pra frente. Agora, eu vou passar por trás, ó. E vou levar ele lá pra trás. Tá prontinho aqui o nosso quadradinho da vovó, o nosso square com o miolinho colorido, gente. Olha só que lindo que ficou, né? E o processo para fazer aqui a parte do verdinho é igualzinho o que nós fizemos na flor rasteira, tá bom, pessoal? Eu não... Enfim, eu vou gravar, gente, né? Eu vou gravar para não ficar sombras de dúvida. Não vou nem cortar essa parte, gente. Aqui é Gil Sincerona, né? Gil Sincerona é desse jeito mesmo. Então, vamos lá. Vou passar o verdinho com vocês, ó. Passei o fio pra lá. Vou começar nesse daqui. Posso começar aqui? Posso, mas eu não quero por causa dos nozão dos arremates, né? Então, eu venho aqui e vou
a amarrar meu fio verde aqui, gente. É fácil não. Então, vamos lá, pessoal. Ó, já busco o meu fio, trago ele aqui pra frente e aqui nós vamos fazer um leque novamente. Então, eu faço 1, 2, 3 correntinhas, que é meu primeiro ponto. E vamos lá. Mais 2 pontos altos. 2 correntes, laço, volta aqui no mesmo espacinho, mais 2 pontos altos. Vai ficar leque dentro de leque, né? E 3, ó. Da mesma forma que fizemos aqui, tá vendo? A repetição é a mesma, né? Uma corrente, e agora eu venho nesse espaço, faço um bloquinho com 3 pontos altos. 3. Agora, eu faço uma corrente, venho aqui no meu leque e vamos repetir. Leque dentro de leque, gente. Vamos lá. 3 pontos altos, 2 e 3. 2 correntinhas, volto no mesmo espaço, 3 pontos altos. Opa! 1, 2 e 3, ó, ficando desse jeito. Então, agora eu faço mais uma corrente e no próximo espacinho, um bloquinho com 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente, próximo espacinho, um leque. Então, vamos lá, 3 pontos altos. 2 correntes, volta aqui no mesmo espacinho, mais 3 pontos altos. 3. Uma corrente, no próximo espaço, apenas um bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente, próximo espaço é o leque, então, nós vamos fazer leque dentro de leque, ó. 3 pontos altos. 2 correntinhas, volta aqui no mesmo espaço, mais 3 pontos altos. Ó, gente, tá ficando assim, ó. Olha que gracinha. Vamos finalizar, né? Uma corrente, laço no último espaço, apenas um bloquinho de 3 pontos altos. E 3. Uma corrente, vamos fechar aqui, ó, na terceira correntinha, né? Contando de baixo pra cima. Vamos fechar aqui fazendo ponto baixíssimo. Já faço uma corrente e vou cortar meu fio. Tá prontinho aqui, gente. O nosso square colorido, o nosso quadradinho da vovó. Aqui. Também eu vou estar utilizando aqui barbante fio 6. Eu vou iniciar com o barbante cru, né? Vou estar iniciando aqui com o barbante cru fio 6, agulhinha de 3,75 milímetros, tá bom, gente? Vocês podem usar aí o material que vocês têm preferência, né? A numeração de agulha que vocês são acostumados, o número de barbante que vocês são acostumados, tá bom? Então, agora vocês vão ficar aí com a primeira parte, que é como fazer aqui essa florzinha, né? Esse quadradinho com miolinho. Lembrando que vocês podem usar aí a florzinha que vocês quiserem. Pode usar a catavento, a flor rasteiro, o quadradinho da vovó, desde que ele tenha aqui esses 4 lados para fechar a nossa peça, certo? Então, agora vamos iniciar a videoaula, então, da florzinha. Então, agora com a nossa florzinha já prontinha, vamos iniciar aqui o primeiro módulo. Peguei o meu barbante cru, aqui tá onde eu fiz o arremate do fiozinho verde, ó. Eu vou começar, então, nesse outro leque. Vocês podem começar aí qual lequezinho que vocês quiserem, eu vou começar neste leque aqui. Então, ó, eu vou vir bem aqui, gente, eu vou pular o primeiro pontinho do leque, no segundo ponto eu vou introduzir a minha agulha e amarrar aqui o meu barbante. Então, agora que eu já amarrei aqui o meu barbante no segundo pontinho do leque, eu vou buscar meu fio, trazer ele aqui pra frente, levanto 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço, volto aqui no mesmo espaço onde eu amarrei o meu fio e faço mais um ponto alto. Ficamos com 2 pontos altos juntos.
duas correntinhas, venho aqui, ó, no meio do leque, faço 2 pontos altos. 1 e 2. Duas correntinhas, vamos laçar, pular esse primeiro pontinho do leque aqui no segundo, ó, fazer mais 2 pontos altos juntos. 1 e 2. Eu vou fazer duas correntinhas somente aqui entre os meus motivinhos, tá, gente? Tanto desse lado quanto desse lado aqui que eu for fazer. Na parte reta, eu vou fazer com uma correntinha de espaço, ó. Uma corrente, vem aqui nesse espacinho, vou fazer um ponto alto. Uma corrente, pulo um pontinho, vou para o próximo aqui, ó, um ponto alto. Uma corrente, venho no espacinho, um ponto alto. Uma corrente, e agora eu vou fazer, gente, leque dentro de leque. Então, neste pedaço do leque aqui, ó, na primeira parte do leque, eu não trabalho. Eu venho direto aqui dentro do meu leque e vou fazer 3 pontos altos. Peraí, gente, ó, vou laçar novamente, ó. Venho aqui dentro do meu leque, faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Duas correntinhas, laço, volto dentro do meu leque e mais 3 pontos altos. Então, fiz leque dentro de leque. Ó, pessoal. Uma corrente, venho aqui no espacinho e faço um ponto alto. Uma corrente, venho aqui no meu bloquinho, ó, pulo o primeiro ponto, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, no espacinho, um ponto alto, uma corrente, cheguei no meu outro leque. Então, eu vou fazer outro lado aqui da folha do trilho, né? Então, eu pulo o primeiro pontinho do leque, no meio, eu vou fazer 2 pontos altos juntos. 1 e 2. Agora sim, eu coloco duas correntinhas, entro aqui dentro do meu leque, faço mais 2 pontos altos juntos. 1, 2. Duas correntinhas. Pulo este primeiro pontinho do leque, vou para o próximo, 2 pontos altos juntos. 1 e 2. Então, ficamos aqui, ó, desse lado, da mesma forma que iniciamos. Agora, eu vou fazer uma corrente, venho neste espacinho, um ponto alto. Uma corrente, pulo o primeiro pontinho, vou para o próximo, um ponto alto. Uma corrente aqui no espacinho, um ponto alto. Uma corrente, cheguei aqui no leque, eu vou fazer leque dentro de leque. Então, eu faço 3 pontos altos, duas correntinhas, laço meu fio, volto aqui dentro do leque, completo o leque, colocando 3 pontos altos. 2, 3. Então, tem que cuidar sempre para ficar os leques na mesma direção e os motivinhos da folhinha na mesma direção. Agora, vamos finalizar aqui essa nossa primeira carreira. Faço uma correntinha, venho aqui nesse espacinho, um ponto alto. Uma corrente, vou pular o primeiro ponto aqui no segundo pontinho do bloquinho, um ponto alto. Uma corrente, no espacinho de correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, agora nós vamos finalizar, ó. Vem aqui nas 3 primeiras correntinhas do início, conto de baixo para cima. 1, 2, na minha terceira correntinha, contando de baixo para cima, eu entro e fecho fazendo um ponto baixíssimo. Estamos assim no início da nossa primeira carreira. Então, agora nós vamos para nossa segunda carreira, ó. Fechei com um ponto baixíssimo, já levanto 3 correntes. 1, 2, 3. Agora, nós vamos fazer os aumentos, né? Então, eu venho aqui no meu último ponto e vou fazer 2 pontos altos juntos. Ó, desta forma. Duas correntinhas, vamos pro próximo motivinho, ó. Um ponto alto no primeiro ponto e o acréscimo aqui no último ponto, fazendo 2 pontos altos juntos. 1 e 2. Duas correntinhas. Vamos lá, gente. Um ponto no primeiro ponto e 2 pontos altos juntos aqui no último pontinho. Estamos assim.
Agora, eu faço uma corrente, venho aqui no meu ponto da base e faço um ponto alto sobre ele. Uma correntinha, próximo pontinho da base, um ponto alto. Uma corrente, próximo pontinho da base, um ponto alto. Então, observe, a gente vai fazer sempre ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, agora começa aqui, gente, fazer ponto alto nos leques também, ó. Então, eu venho no meu primeiro pontinho do leque, faço um ponto alto também, ó. Uma corrente, e agora eu entro dentro do meu leque e vou repetir, fazendo leque dentro de leque. 2, 3 pontos altos, 2 correntinhas, laço, volto dentro do meu leque e mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente, vou vir aqui no meu último pontinho do leque, ó, vou pular os 2 primeiros no último pontinho do leque, um ponto alto. Ó, ficando assim desta forma. Uma correntinha, agora eu sigo. Um ponto alto para cada ponto da minha base, ó. Uma corrente, próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, cheguei aqui nos meus motivinhos aqui desse outro lado, ó. Então, da mesma forma que fizemos a primeira parte, um ponto alto no primeiro ponto e o acréscimo no último ponto, colocando 2 pontos altos juntos. Agora, são 2 correntinhas de separação. Vamos lá, primeiro ponto, um ponto alto. No segundo aqui, no último ponto, né, 2 pontos altos juntos. 2 correntinhas, um ponto alto no primeiro ponto, 2 pontos altos juntos no último ponto. 1 e 2. Agora, eu faço uma corrente e vou seguir, ó. Um ponto alto, uma corrente, próximo ponto, um ponto alto, uma corrente, próximo ponto, um ponto alto, uma corrente, chegamos no leque. Então, eu laço no primeiro pontinho do leque, um ponto alto. Uma corrente, e agora eu vou fazer leque dentro de leque, gente, ó. 3 pontos altos, 2, 3. 2 correntinhas, volta aqui dentro do espacinho, mais 3 pontos altos. Então, leque dentro de leque, né? Ó. Agora, eu faço uma corrente, vou fazer um ponto alto aqui no último do leque desse lado. Então, eu pulo os 2 primeiros, no último pontinho, um ponto alto. Uma corrente, vou seguir. Um ponto alto para cada ponto da base. Uma correntinha, cheguei aqui no próximo ponto, um ponto alto. Mariana e o Duque, né, gente? Uma corrente, e aqui no meu último ponto, um ponto alto. Uma corrente, vamos fechar essa nossa segunda carreira, contando de baixo para cima, 1, 2, na terceira correntinha do início, fecho fazendo um ponto baixíssimo. Estamos assim até o momento. Para quem tem a tensão de ponto muito apertadinha, demais da conta, se tiver achando ruim fazer com uma correntinha aqui, pode estar colocando 2 correntes, tá? Mas aqui, para quem tem a tensão de ponto média, grande, larguinha, uma correntinha é o suficiente, tá, gente? 2 correntinhas é para quem tem aquele ponto bem titiquinho, bem apertadinho mesmo, certo? Vamos para a nossa terceira carreira? Levanto 3 correntes, 1, 2, 3. Vamos lá. Próximo ponto, um ponto alto. E agora, no último ponto, o nosso acréscimo, né? 2 pontos altos juntos. 1 e 2. 2 correntinhas, vou para o próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No último, o acréscimo de 2 pontos altos juntos. 1, 2. 2 correntes, vamos lá. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. No último ponto, 2 pontos altos juntos. Estamos assim. Agora, vamos fazer o pontinho tela, né? Uma corrente no ponto da base e um ponto alto.
uma corrente, próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, cheguei no meu leque. Então, a mesma coisa agora, gente, ó, no primeiro pontinho do leque, um ponto alto. Uma corrente, vamos entrar dentro do leque e fazer leque dentro de leque. 3 pontos altos. Duas correntinhas, volta aqui dentro, mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente. Vamos lá, no último pontinho aqui do leque, um ponto alto. Uma corrente, vou seguir. Um ponto alto, uma corrente, deixa eu soltar aqui um pouquinho. Ó, próximo pontinho, um ponto alto, uma corrente, próximo ponto, um ponto alto, uma corrente, próximo ponto, um ponto alto, uma corrente, cheguei aqui nos meus motivinhos desse outro lado da peça. Então, nós vamos continuar aqui da mesma forma que fizemos o primeiro. Um ponto alto para cada ponto e 2 pontos altos juntos aqui no último pontinho. Ó, gente, que gracinha que tá ficando, né? Vamos lá. Aqui nos motivinhos é 2 correntinhas de separação. Um ponto alto aqui no primeiro ponto. Um ponto alto no próximo ponto. E no último, 2 pontos altos juntos. 1 e 2. 2 correntes, vamos pro último motivinho. Um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Laço, vou aqui no último ponto, aumento 2 pontos altos juntos. Uma corrente e vamos seguir aqui o nosso ponto tela. Um ponto alto, uma correntinha no próximo ponto. Um ponto alto, uma corrente, próximo ponto. Um ponto alto, opa, uma corrente, próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, chegamos no leque. Então, eu venho no meu primeiro ponto do leque, um ponto alto. Uma corrente, entro dentro do meu leque e repito aqui a mesma situação. Leque dentro de leque, né? 3 pontos altos, 2 correntinhas. Vamos voltar aqui dentro do leque, fazer mais 3 pontos altos. 2 e 3. Ó, gente. Então, agora, nós vamos fechar aqui a nossa terceira carreira, né? Vamos lá. Uma corrente. Vem aqui, ó, no último pontinho do meu leque, um ponto alto, uma corrente e vou seguir. Ponto alto para cada ponto da base, né? Fazendo aqui o nosso pontinho tela. Uma corrente, próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, próximo ponto, um ponto alto, uma corrente. E cheguei aqui, ó, naquelas 3 correntinhas do início da carreira, conto de baixo pra cima. 1, 2, na minha terceira correntinha eu entro e fecho agora fazendo ponto baixíssimo. E agora, nós vamos fazer aqui a nossa quarta carreira, tá? Pra emendar o módulo, eu vou fazer até 4 carreiras. Se você quiser continuar subindo, né? Fazendo 5, 6, para daí emendar o módulo com o outro, fica a seu critério, tá bom? Mas eu vou fazer aqui, então, mais uma carreirinha que meus módulos serão emendados com 4 carreiras. Vamos lá, gente, vou dar o início aqui com vocês. Vamos fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Ponto alto para cada ponto. Cheguei no meu último ponto, aumento 2 pontos altos juntos. 1 e 2. 2 correntes, vamos lá. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto alto. E aqui no meu último, o aumento, 2 pontos altos juntos.
2 correntes, um ponto alto, no próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto, e aqui no último aumento, 2 pontos altos juntos. Vamos lá, gente. Vamos para a parte reta da peça, né? Uma correntinha e agora eu vou seguir um ponto alto para cada ponto da base. Uma corrente, próximo ponto alto, um ponto alto. Uma corrente, próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, cheguei aqui no meu leque, no primeiro pontinho, eu faço também um ponto alto. Uma corrente, vou entrar dentro do leque e vou fazer 3 pontos altos. 2 correntinhas, laço meu fio, volto aqui no mesmo espacinho, mais 3 pontos altos, ficando leque dentro de leque. 2 e 3. Uma corrente, vamos sair, né? Pulo os 2 primeiros pontinhos do leque, no último pontinho, um ponto alto. Uma correntinha, agora eu vou seguir. Ponto alto para cada ponto da base, corrente, próximo ponto, um ponto alto, uma corrente, no próximo ponto alto, uma corrente, no próximo, um ponto alto, uma corrente, no próximo, um ponto alto, uma corrente. Cheguei aqui nos meus motivinhos, né? Então, nós vamos seguir um ponto alto para cada ponto e fazer os aumentos no último pontinho, né? Ou seja, colocar 2 pontos altos juntos aqui no último ponto, ó. 1 e 2. 2 correntinhas, vamos lá. No próximo aqui um ponto alto, no próximo um ponto alto, aqui no próximo um ponto alto e no último o aumento, 2 pontos altos juntos. Agora eu faço 2 correntes e vou terminar aqui o meu último motivinho. Um ponto alto para cada ponto. E no último ponto, o meu aumento, 2 pontos altos juntos. 1 e 2. Vamos lá, gente. Uma corrente e agora eu sigo. Ponto alto, uma correntinha, próximo ponto. Um ponto alto, uma correntinha. No próximo ponto, um ponto alto, uma correntinha. Próximo ponto, um ponto alto, uma corrente, no próximo, um ponto alto, uma corrente, cheguei aqui no meu leque. Então, eu venho no primeiro ponto do leque, um ponto alto, uma correntinha, e agora eu faço leque dentro de leque. Então, eu faço 3 pontos altos, 2 correntes, laço, volto aqui dentro e vou fazer mais 3 pontos altos. 2 e 3. Uma corrente, vamos aqui no último pontinho do leque, ó, um ponto alto, uma correntinha e vou seguir. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma correntinha, no último ponto um ponto alto, uma corrente, e agora eu venho aqui na minha terceira correntinha, contando do início, contando de baixo pra cima, né? Fecho com ponto baixíssimo. Faço mais uma corrente, vou cortar aqui meu fio, que agora, gente, eu vou fazer mais os outros 2 módulos, e daí eu já venho mostrando pra vocês como que a gente vai fazer a união. Então, sempre o primeiro módulo, você vai fechar ele até o finalzinho e vai cortar o seu barbante, ok? Então, o primeiro módulo, ele fica reservadinho, né? Agora, eu tenho aqui as minhas 2 florzinhas e eu vou fazer aqui o meu segundo módulo, e aí eu volto com vocês
pra mostrar aqui, ó, como que a gente vai fazer a união de um módulo com o outro, tá bom? Então, faz a de vocês da mesma forma que eu iniciei aqui o primeiro, né? E aí, eu já volto quando for pra unir um módulo no outro. Bora lá! Voltei, pessoal, estou aqui com o meu segundo módulo já quase prontinho para finalizar, ó. Iniciei aqui, né, os meus motivinhos, fiz meu leque, fiz o meu outro motivo e agora estou aqui próximo a este leque. Então, é aqui, gente, que eu vou fazer a união, certo? Bem nessa direção. Então, tô aqui também na minha quarta carreira, ó. 1, 2, 3, 4. Igualzinho aqui o nosso primeiro módulo, tá? Então, agora, o que que eu vou fazer? Ó, gente, fiz aqui o meu ponto no leque, vou fazer uma corrente, entrar aqui no leque, vou fazer apenas a metade. Então, eu faço 3 pontos altos. E agora, vai ser a união de um módulo com o outro, ó. Tá vendo aqui meu módulo? Ele tá aqui, ó, desta forma. Eu vou pegar ele e erguer como se ele estivesse no avesso, gente, ó. Tá vendo? Eu vou erguer ele aqui assim, ó. E vou deixar como se ele estivesse avesso com avesso, gente, ó. É bem simples, eu vou entrar por baixo aqui, ó, do meu leque, vou mostrar bem certinho pra vocês, gente, ó. Vou pegar aqui o meu módulo, vou erguer, vou entrar com a minha agulha dentro do leque, vou fechar aqui no ponto baixo. Então, já tá presinho ali um módulo com o outro, ó. E agora, eu vou laçar meu fio, vou voltar aqui no módulo que eu tô trabalhando e vou completar o meu leque fazendo mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Cuida do seu fio aí, Mariana. Vamos lá, gente. Agora, eu faço uma corrente, venho aqui, ó, no meu último pontinho do leque e vou fazer um ponto alto, finalizar esse meu módulo, porque já tá unido um módulo com o outro. É só cuidar, gente, pra não pegar no avesso, não ficar a peça assim virada, ó. Certo? Então, tá bem certinho aqui, né? Vamos lá. Uma corrente, vou finalizar o meu módulo. Vem aqui no ponto alto, uma corrente, um 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 ponto alto, uma corrente. Agora, eu vou finalizar esse meu módulo. Então, eu venho aqui nas 3 correntinhas do início, de baixo pra cima, 1, 2, na terceira eu entro e fecho aqui fazendo ponto baixíssimo. Uma corrente, vou cortar, porque eu vou fazer mais um módulo agora, fazer mais um módulo agora, gente, pra emendar, porque essa nossa videoaula aqui, o nosso trilho, ele tem 3 módulos, né? Então, agora eu vou iniciar o meu terceiro módulo da mesma forma que eu comecei o primeiro e o segundo, tá, gente? Aí, eu volto com vocês pra gente fechar o terceiro módulo e vou dar uma olhada na criança com o cachorro ali também. Bora lá! Bom, então, voltei aqui com o meu terceiro módulo, gente, da mesma forma que eu finalizei aqui o meu segundo módulo, ó, parei aqui quando eu fiz um pontinho alto no primeiro ponto do leque, né? Agora, eu faço uma corrente e vou fazer apenas a metade do meu leque. Então, são 3 pontos altos. 1, 2, 3. Agora, eu vou vir aqui no meu segundo módulo, ó. Cuidar pra ele ficar assim no lado direito, tá, gente? Eu só vou erguer ele assim. E vou introduzir a minha agulha aqui por baixo, ó. Dentro do leque e fecho um ponto baixo. Já tá presinho aqui o meu segundo módulo com o terceiro. Laço, volto aqui no módulo que eu tô trabalhando e vou fazer 3 pontos altos, completando o meu leque. 2 e 3. Prontinho, já tá unido, então, mais o nosso terceiro módulo, ó. Bem simples, né, pessoal? E agora, eu vou finalizar o meu terceiro módulo. Uma correntinha, vou aqui no meu leque, ó, no último ponto, um ponto alto, uma corrente. E agora, eu sigo ponto alto para cada ponto da base. Uma corrente, próximo ponto, um ponto alto, uma corrente, vamos lá. Ponto alto, uma corrente, próximo ponto, um ponto alto, uma corrente,
próximo ponto, um ponto alto, uma corrente, cheguei aqui no início, conto de baixo para cima, uma, duas, a minha terceira correntinha eu entro, fecho aqui fazendo um ponto baixíssimo, e agora eu vou cortar o meu barbante. Então, eu faço mais uma correntinha, corto, e agora eu vou pegar a outra cor pra gente dar início aqui com a outra cor do barbante e continuar a nossa videoaula. Então, agora eu peguei aqui a minha outra cor, que é o verde jade fio 6, e estamos assim até o momento. Ó, gente, eu arrematei o meu fio aqui, então, o que que eu vou fazer? Eu vou iniciar desse lado. Ó, só vou virar aqui a minha peça, cuidar para que todos os meus módulos fiquem no lado direito, porque agora requer uma atenção maior, porque nós vamos fazer aqui a união dos módulos para eles ficarem mais juntinhos, né, gente? Unidos, eles já estão aqui, ó, um com o outro, mas agora a gente vai fazer as nossas carreiras, né? Então, precisa prestar bem atenção aqui na hora de fazer a passagem de um módulo para o outro. Então, observem, ó, o meu fio de arremate tá desse lado, eu só vou iniciar nesse outro lado aqui do módulo. Vou pegar o primeiro ponto aqui e vou prender o meu barbante verde jade. Lembrando que vocês podem fazer a cor que vocês quiserem, tá? Ó, então, agora eu busco meu fio, trago ele aqui pra frente, uma, duas, três correntinhas, e aqui eu sigo, gente. Mesma coisa, um ponto pra cada ponto. E agora, no último ponto, eu aumento 2 pontos altos juntos. Um, dois. Duas correntinhas. Vamos lá, gente, um ponto alto para cada ponto. E quando chegar no último ponto, fazer o aumento, né? Colocar 2 pontos altos juntos, ó. Tô chegando aqui bem próximo, ó. Aqui 2 pontos altos juntos, um e dois. Duas correntinhas, vamos para o próximo motivinho aqui. Um ponto alto para cada ponto. Chegando aqui no último ponto, 2 pontos altos juntos. Ó. Agora, eu faço uma corrente e vamos seguir aqui o ponto tela, um ponto alto para cada ponto. Uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto, um ponto alto. Desta forma, gente. Agora, para unir um módulo com o outro, nós não vamos vir aqui, ó, na onde tá o leque e fazer ponto alto aqui nele, tá? Nós vamos esquecer aqui este leque. Eu vou laçar, ó, não vou fazer nem corrente, eu vou laçar. Vou vir direto aqui no meu outro módulo, nesse primeiro ponto alto. Então, eu entro aqui, ó, tá vendo, gente? Aqui é meu leque. Eu entro aqui e já faço um ponto alto. E fica assim mesmo, desta forma, tá? Daí não corre o risco dele embabadar. Agora, eu já tô no meu outro módulo, gente. Eu vou seguir um ponto alto para cada ponto. E, quando chegar nos motivinhos, nós vamos repetir o que fizemos no primeiro módulo. Já vou mostrar para vocês como que ficou depois que eu completar aqui o ponto sobre ponto no pontinho tela desse segundo módulo, né? Vamos lá. Ó, eu tô chegando aqui já no meu motivinho. Vou fazer um ponto alto, próximo ponto alto, próximo ponto alto, no próximo ponto alto, e aqui no último, 2 pontos altos juntos, um e dois. Ó, pessoal, vai ficar esse buraco aqui mesmo, não tem problema nenhum, tá? Depois ele se assenta na hora que a gente finalizar e colocar na mesa, arrumar bem arrumadinho, não tem problema de ficar esse buraco aqui, ok? Agora, eu vou seguir aqui no meu segundo módulo, ó. Vou completar esses dois aqui que estão faltando, gente, e volto na hora que tiver na ponto tela para fazer a passagem de um módulo para o outro. Vamos. Completei aqui meus dois motivinhos e agora a gente vai fazer o pontinho tela. Então, vamos lá, uma corrente, um ponto alto, uma corrente,
um ponto alto, uma corrente, vamos seguir até chegar próximo ao leque, né? Pra gente fazer a passagem de um módulo para o outro, ó. Estamos bem próximo. Aqui meu último ponto. E à frente eu já tenho o leque, então eu não vou trabalhar mais nele aqui, eu vou fazer a passagem desse módulo para o outro. Então, eu vou laçar, vou pular todo esse leque aqui do outro módulo e venho aqui no primeiro ponto, já faço um ponto alto. Da mesma forma que fizemos aqui no primeiro módulo com o outro, ó. E agora eu vou seguir, gente, uma correntinha e vou fazer o pontinho sobre ponto, né? Dando esse efeito aqui de ponto tela que tá lindo. Uma corrente, vamos lá. Ponto alto, uma corrente, ponto alto, uma corrente. Cheguei no meu primeiro motivinho, vou repetir aqui, gente. Um ponto alto para cada ponto, manter o aumento no último ponto. Ó, aqui no último, 2 pontos altos. Duas correntinhas. Vou completar aqui esses 2 motivinhos que faltam, ó. E volto quando eu tiver aqui para iniciar essa parte do ponto tela com vocês. Minha gente, cheguei aqui então na pontinha, ó. Nós vamos seguir fazendo ponto sobre ponto. E aqui nas pontas, gente, nessa ponta e na outra ponta, nós vamos manter um ponto alto no leque, para ele continuar abrindo aqui a pontinha, tá? Então, vamos lá. Uma corrente, ponto alto para cada ponto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, cheguei no meu leque. Então, eu venho aqui, ó, faço um ponto alto no primeiro ponto do leque. Uma corrente, agora eu entro dentro do meu leque e faço leque dentro de leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas, volto dentro do meu leque, mais 3 pontos altos. E agora, nós vamos passar para o outro lado do módulo, né? Então, vamos virar ele com carinho. Permanecer eles todos no lado direito, gente, ó. Deixar eles todos assim no lado direito. E agora, vamos seguir aqui. Uma corrente, vem aqui no último pontinho do leque, um ponto alto. Uma corrente, vou seguir. Ponto alto para cada ponto, né? Até chegar no motivinho, que a gente vai fazer da mesma forma que já tá fazendo nas carreiras anteriores, né? Ó. Ponto alto, uma corrente, ponto alto e cheguei aqui no primeiro motivinho desse módulo. Deixa eu passar esse fio lá pra trás, pra ficar mais fácil, né? Vamos lá, gente, ó. Já fiz uma corrente, venho aqui no primeiro ponto, um ponto alto, vou seguir. Ponto alto, e quando chegar no último ponto, vamos manter o aumento, né? Colocando 2 pontos altos juntos. Ó, cheguei no último, o aumento, 2 pontos altos juntos. E vamos seguir aqui completando esses 2 grupinhos, né? 2 motivinhos. Volto para entrar no ponto tela aqui desse outro lado, junto com vocês. Tá ficando lindo o nosso trilho. Completei, então, os 2 motivinhos que faltava. E agora, eu vou descer aqui fazendo o ponto tela até chegar na passagem de um motivo com o outro. Vamos lá, gente. Uma corrente. E aqui eu vou seguir. Da mesma forma que fizemos lá do outro lado da peça, né? Uma corrente. Ponto alto. Uma corrente. Ponto alto. Uma corrente. Ponto alto, uma corrente, cheguei aqui no meu último ponto alto que antecede o leque, né? E aqui, gente, eu já tenho leque emendado com o outro leque, então, eu só laço, ó,
e venho aqui já no primeiro ponto, tá vendo? Aqui tá um leque de um módulo, aqui tá o do outro. Já venho aqui nesse primeiro ponto e faço um ponto alto. Agora sim, uma corrente e vou seguir. Ponto alto, correntinha, ponto alto, corrente, ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, cheguei aqui já no meu grupinho, né? No meu primeiro motivinho aqui desse outro lado, mesma coisa. Ponto alto para cada ponto e o aumento no último ponto alto, ó. Cheguei aqui no último, então aumento 2 pontos altos juntos. Pessoal, olha só. Ficando assim desta forma, olha que lindo, né, gente? Então, eu vou completar aqui meus 2 últimos módulos, vou descer aqui com os meus pontinhos, quando eu estiver próximo para fazer a passagem de um módulo para o outro, eu retorno com vocês. Pessoal, já estou aqui, então, no último pontinho que antecede meu leque, ó, e já vou passar desse ponto para esse ponto aqui, tá? Então, vamos fazer junto, né, para não ficar dúvida. Então, já fiz aqui meu último ponto desse módulo, vou laçar, vou pular esse meu leque, pular o próximo leque e vim aqui, ó, nesse primeiro pontinho do meu terceiro módulo, fazer um ponto alto. Uma corrente, agora eu vou seguir. Ponto alto, uma corrente, ponto alto, uma corrente, ponto alto, uma corrente. Então, a única coisa que a gente precisa prestar bem atenção é na hora de fazer a passagem de um módulo para o outro, para não se perder ali nos pontinhos, né, gente? Ó, já cheguei aqui no meu motivinho, né? Peraí, vou passar aqui, passar ele para trás. E agora, gente, eu vou seguir aqui da mesma forma, ponto alto para cada ponto e no último ponto aumento, 2 pontos altos juntos. Então, essa parte aqui, ó, dos motivinhos é bem tranquilo, né? Creio que a partir da próxima carreira já não vou gravar mais com vocês. Eu vou fazer ali a passagem de um módulo para o outro, né? Que aqui é bem tranquilo, gente, ó. Seguir fazendo ponto sobre ponto e o aumento no último ponto. 2 correntinhas, ponto sobre ponto, aumento aqui no último ponto, né? Aqui nós vamos seguir fazendo ponto alto para cada ponto e eu volto aqui para fazer esse leque com vocês. Estamos assim até o momento. E agora eu já tô aqui na pontinha do leque, né? Vim fazendo os pontinhos tela, ó. Fiz um ponto alto no primeiro ponto do leque, uma corrente, e aqui eu vou fazer leque dentro de leque. 2 correntinhas. Volto aqui, faço mais 3 pontos altos. 2, 3. Uma corrente, venho aqui no meu último pontinho do leque, um ponto alto. E agora eu sigo, gente. Ponto alto para cada ponto até chegar lá no motivinho, né, pra gente fechar essa carreira. Ó, gente, vim fazendo aqui meus pontos sobre ponto, uma correntinha, vamos fechar essa nossa carreira, ó. 1, 2 na terceira, correntinha contando de baixo pra cima, fecho fazendo ponto baixíssimo. Vamos iniciar a próxima, 1, 2, 3 correntinhas, e aqui eu sigo. Um ponto alto para cada ponto e o aumento no último ponto. Ó, gente, cheguei aqui no último, 2 pontos altos. 2 correntinhas e vamos seguir aqui para o próximo motivinho. Vou completar aqui, gente, os motivinhos. Vou descer fazendo os meus pontinhos tela e quando eu tiver aqui, ó, no penúltimo ponto, eu volto com vocês. Então, eu completei aqui os meus motivinhos e desci aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontinhos tela, tá? Vai ficar esse último aqui sem trabalhar e esse aqui também, gente. Então, quando você fizer 1, 2, 3, 4, 5, você já para, porque nós vamos passar, né, fazer a passagem de um módulo para o outro. Então, eu fiz 5 pontos alto, vou fazer uma corrente, vou lá já pro próximo módulo. Então, eu vou pular esse ponto aqui também. Eu vou vir aqui e já vou fazer uma corrente,
2, uma corrente, 3, uma corrente, 4, uma corrente, 5 pontos altos. Ó, nós vamos diminuir pontos, né? Consequentemente, na próxima carreira, nós vamos fazer, ó, 1, 2, 3, 4, e esses dois aqui vão ficar sem trabalhar, certo? Então, fiz aqui os meus 5 pontos altos, faço uma correntinha e já começo aqui os meus motivinhos deste outro módulo. Então, eu vou adiantar aqui o meu segundo módulo e volto, gente, quando eu tiver aqui também no meu penúltimo ponto desse módulo para fazer a passagem do segundo módulo para o nosso último, certo? Vamos lá, se ficar dúvida, vocês voltem aí o vídeo de vocês aonde ficou a dúvida, mas tá bem tranquilo agora, né? Olha só, fiz aqui também os meus 5 pontos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, gente, eu vou já dar a laçada e vou passar lá pro meu último módulo. Então, eu vou pular esse primeiro aqui também, já vou vir no segundo direto, ó. E vai fazer aqui a sequência de 5 pontos altos, ó. 1, uma corrente, 2, uma corrente, 3, uma corrente, 4, uma corrente e 5. Uma corrente, já começa aqui os meus motivinhos novamente, que agora nós estamos na ponta da peça, né? Vou seguir aqui, gente, fazendo os meus motivinhos e volto pra fazer aqui, ó, essa pontinha aqui junto com vocês. Tá assim, dessa forma, bem graciosinho mesmo, né? Bora lá, vamos crochetar. Já completei aqui, então, fiz meus pontos sobre ponto, ó. E aqui nas pontas, gente, nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontinhos aqui, tá? Já fiz aqui, ó, um ponto no leque. Agora, eu faço mais uma corrente. Deixa eu ver se eu já tinha feito. Não tinha, gente, ó. Então, vamos lá. Mais uma corrente, leque dentro de leque, que é a pontinha, né? Essa ponta e a outra ponta é dessa forma. 2 correntes, volto aqui dentro, termino o meu leque. Mais 3 pontos altos. E 3. Uma corrente, agora nós vamos passar para o outro lado. Então, vamos pegar aqui o nosso trilho com todo amor e carinho, virar ele, né, gente? E a passagem de um módulo para o outro vai ser da mesma forma que fizemos aqui, tá? Nós vamos ficar com 5 pontos altos em cada módulo, porque a gente vai deixar sempre o último pontinho sem trabalhar. Mas eu vou fazer aqui o primeiro com vocês e a outra união vocês fazem sozinho, tá bom? Então, vamos lá, senão o vídeo fica muito longo, né? Uma corrente, vem aqui no meu pontinho, ponto alto. Uma corrente, vou seguir, gente, ponto sobre ponto. Quando chegar lá no meu módulo, no meu motivinho, aliás, do módulo, né? Eu vou fazer os 3 grupinhos, mantendo os aumentos. E quando chegar lá no pontinho tela para descer, eu volto com vocês pra gente fazer a passagem de um módulo para o outro. Bora lá, gente. E já fiz aqui, então, os meus 5 pontos e vou passar de um módulo para o outro, igual nós fizemos a primeira parte, tá bom? Então, ó, tô aqui com os meus 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, não faço corrente, já dou a laçada, venho aqui, ó, já nesse ponto, esqueço esse e esqueço esse, tá, gente? Já venho nesse pontinho aqui do meu segundo módulo direto, ó. Agora sim, uma corrente e vou seguir. 2, uma corrente, 3, uma corrente, 4, uma corrente e 5 pontos altos. Uma corrente, cheguei nos meus grupinhos, né? Nos meus motivinhos aqui que abre a nossa folha. Agora, eu vou seguir, completar essa parte reta, porque ela é a mesma repetição da primeira parte que eu gravei, né? Os 3 módulos aqui com vocês, gente, ó. Quando chegar aqui, vou fazer a mesma coisa, 5 pontos altos, pulo o último, pulo o primeiro e já vou direto para esse aqui e completo 5 pontos. Termino toda essa minha parte, né? Faço aqui os meus leques. Quando eu tiver aqui, ó, eu volto para fechar com vocês essa carreira e dar início à próxima. Pessoal, completei aqui então, ó. Tô chegando no finalzinho já do meu terceiro módulo, gente, olha só. E agora nós vamos fechar aqui a carreira. Então, eu venho,
Ó, faço uma correntinha e venho aqui naquelas 3 do início, conto de baixo pra cima, 1, 2, a terceira correntinha eu entro, fecho fazendo um ponto baixíssimo. E agora, gente, eu vou trocar aqui novamente a cor do meu fio, tá? Então, eu vou fazer uma corrente, vou cortar, e agora eu vou fazer com a outra cor que eu vou pegar ali pra vocês. Mas primeiro eu vou vir aqui, ó, na corrente de trás, passo ele pra frente, vou lá de novo na correntinha de trás, passo pra frente, vou lá atrás agora, ó. Pego somente na correntinha de trás, levo meu fiozinho pra lá, pra ficar mais fácil na hora de fazer o arremate. Então, agora eu vou pegar a outra cor do barbante. Então, agora eu vou fazer a carreira de ponto alto fechado e o bico de acabamento, que é o bico tombadinho, né? Minha gente, se vocês quiserem continuar diminuindo aqui, né, fazendo mais carreiras até fazer a última carreirinha, né, que é a carreira fechada de biquinho, vocês podem continuar, ó, da mesma forma que eu venho mostrando pra vocês. Aí, vocês vão fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, vai pular o último ponto desse módulo, pular o primeiro desse módulo e já vai vir direto aqui fazer também 4 pontos. 1, 2, 3, 4, e aí já começa os grupinhos aqui, tá? Eu ia diminuir mais, gente, mas eu não vou, tá bom? Eu acho que pra mim, assim, desse tamanho já tá bem bom, né? Então, vou vir aqui, nesse primeiro motivinho, ó, vou pegar o primeiro ponto alto aqui e vou amarrar o meu barbante bege. Então, lembrando, se você quiser continuar diminuindo aí, né? Pode continuar diminuindo os pontinhos aqui sim, gente, sem problema algum. É só seguir a videoaula conforme eu venho passando pra vocês. Então, vamos lá. Vou buscar meu fio, trazer ele pra cá, já faço 1, 2, 3 correntinhas. E agora, nós vamos fazer carreira de ponto alto, tá? Ó, vou seguir. Ponto alto pra cada ponto. Só que eu vou manter o aumento no último pontinho, minha gente. Então, tô bem próxima aqui já, ó. 2 pontos altos juntos no último ponto. E agora, aqui, eu tenho 2 correntinhas. Eu vou fazer 2 pontos altos. E sigo. Um ponto alto para cada ponto. Mantenho o aumento no último ponto. Ó, cheguei aqui no último, o aumento. 2 pontos altos juntos. Aqui, gente, eu vou fazer 2 pontos altos, porque eu tenho 2 correntinhas, né? E sigo, ponto alto para cada ponto. Então, olha só, vim fazendo ponto alto sobre ponto, mantive o aumento, fiz 2 pontos altos nas correntinhas. E agora, eu vou chegar aqui na parte que eu tenho ponto tela, né? Então, vamos lá, gente. Aqui na correntinha, eu faço um ponto alto sobre o ponto, um ponto alto na correntinha, um ponto alto sobre o ponto, um ponto alto na correntinha, um ponto alto sobre o ponto, um ponto alto na correntinha, um ponto alto sobre o ponto. Pessoal, eu parei o meu módulo com 5 pontos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se você continuou dando voltas, você vai ficar com menos pontos, né? Mas para passar de um módulo para o outro é desta forma aqui, gente. Vai sempre deixar o último ponto de um módulo sem trabalhar e o primeiro ponto do outro módulo sem trabalhar. Da mesma forma que estamos fazendo aqui quando for fazer a carreira de somente pontos altos, ó. Então, eu já laço meu fio, não faço corrente, laço meu fio, venho direto aqui nesse ponto, ó. Vai ficar essa aberturinha aqui, tá, gente? Então, eu já venho direto nesse ponto, ó. E faço um ponto alto. Unimos aqui um módulo com o outro. E agora, eu vou seguir, gente. Ponto alto na corrente, ponto alto no ponto da base. Ponto alto na corrente, ponto alto no ponto da base. Olha só, ponto alto na correntinha. E chegamos aqui nos motivinhos. Então, a gente vai fazer ponto sobre ponto, 2 pontos altos no último pontinho, e aqui onde tem 2 correntinhas, é 2 pontos altos, tá? E aí, eu volto com vocês aqui
para fazer a passagem de um módulo para o outro novamente, igual nós fizemos aqui. Completei aqui, então, os meus motivinhos, fiz ponto alto sobre ponto e ponto alto na correntinha, até eu ficar com 4, ó. 1, 2, 3, 4. Agora, eu já laço o meu barbante, pulo essa corrente, pulo esse ponto, pulo esse ponto, pulo essa corrente, já venho aqui no próximo pontinho e faço ponto alto. E agora, eu sigo. Ponto alto na corrente, ponto alto no ponto alto. Ponto alto na corrente, ponto alto no ponto alto. Vou mostrar pra vocês como que ficou, gente, ó. Desta forma, igualzinho aqui o nosso primeiro módulo, ó. Certinho? Então, agora é só vocês dar continuidade, né? Por todo esse módulo aqui, ó. Fazendo ponto no ponto alto, ponto na correntinha, ponto no ponto na correntinha. Segue fazendo aqui os grupinhos. E eu vou descer até aqui, gente, quando eu tiver próximo ao meu leque, eu volto com vocês. Já fiz aqui, então, toda essa parte aqui do meu terceiro módulo, né? E agora, eu tô aqui bem próximo ao leque, gente. Então, na outra ponta, nós vamos fazer o mesmo que vamos fazer aqui, ó, tá? Então, tô aqui no meu intervalo de corrente, vou seguir aqui, ó, ponto alto, próximo pontinho do leque, ponto alto, próximo pontinho do leque, ponto alto. Vou laçar dentro do leque e fazer só um ponto alto. Faço 2 correntes, laço, volto aqui, faço só um ponto alto. E agora, eu sigo, ó, ponto alto, ponto alto, ponto alto, no intervalinho de uma corrente, um ponto alto, e agora já passei para o outro lado aqui da minha peça. Então, vamos virar, né? Ó, já estou aqui do outro lado, gente. A repetição é a mesma da primeira parte, tá? Nós vamos repetir, é um espelho, né? Tudo que fizemos desse lado, nós vamos repetir aqui. Então, eu vou seguir, ó. Aqui um ponto alto no ponto. Na correntinha, um ponto alto no ponto alto. Então, vocês seguem aí fazendo de vocês, olha a pontinha como que ficou. No outro lado da peça vai ser dessa mesma forma, ó, vou filmar bem de pertinho pra vocês verem. E eu vou completar aqui, gente, tá? Toda essa minha parte. Quando eu tiver aqui próximo já de fazer a passagem de um módulo para o outro, eu retorno com vocês. Completei ali, então, com os pontos altos, e já tô aqui, gente, bem próximo para passar de um módulo para o outro, né? Então, vamos lá, trabalhei até o meu quarto ponto, ó. 1, 2, 3, 4. E agora, eu não faço corrente, né? Só laço, deixo esse pontinho sem trabalhar, deixo esse pontinho sem trabalhar e já vou nesse aqui, ó. Já entro, faço ponto alto na corrente, e aqui eu vou seguir. Então, gente, essa nossa carreira é desta forma, tá? Eu não vou continuar gravando aqui pra vocês, pro vídeo não ficar muito longo, né? Porque é a mesma repetição da nossa primeira parte, ou seja, lá do outro lado do trilho, né? Então, vocês seguem aí fazendo de vocês, tá? A passagem de um módulo para o outro é desta forma que eu acabei de fazer, mas se ficar dúvida, é só vocês voltarem o vídeo na dúvida de vocês, tá bom? Então, eu vou completar aqui toda a minha volta, ó. Ainda tem mais esse segundo módulo e o terceiro ainda para eu poder completar. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Não esquece que a pontinha deste leque é da mesma forma que eu fiz com vocês aqui nesta ponta, tá bom? Então, bora crochetar, né? Já já eu retorno com vocês. Prontinho, já completei aqui, então, a minha volta de pontos altos, né? E agora, nós vamos fechar. Vem aqui, ó, 1, 2 na minha terceira correntinha do início da carreira, fecho com ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui, gente, ó, para esse próximo ponto, já fazendo um ponto baixo. Ó, agora, nós vamos fazer a carreira de biquinho de acabamento, que é o ponto tombadinho, né? Faço 1, 2 correntes, laço, volto aqui no mesmo lugar do ponto baixo, faço mais 2 pontos altos. 2. Venho aqui na base, ó, pulo 1, 2, 3, no quarto ponto da base, prendo ponto baixo, 1, 2 correntinhas, volto aqui no mesmo espaço, faço mais 2 pontos baixos, pontos altos, perdão. Ó.
Venho na base, pulo 1, 2, 3, no quarto pontinho da base, prendo um ponto baixo, uma, duas correntinhas, volto no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. E assim a gente vai seguindo, tá? Ó, venho 1, 2, 3, no quarto pontinho, prendo ponto baixo, uma, duas correntinhas, volto no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. Vamos lá, pulo 1, 2, 3, no quarto ponto da base, entro, prendo um ponto baixo. Uma, duas correntinhas, volto aqui no mesmo lugar e faço mais 2 pontos altos. Vou mostrar pra vocês como que tá ficando. Ó, dessa forma. Vamos lá, gente. Pulo 1, 2, 3, no quarto pontinho eu entro, prendo um ponto baixo. Duas correntinhas, laço meu fio, volto no mesmo espaço e faço mais 2 pontos altos. Pulo 1, 2, 3, no quarto ponto, prendo um ponto baixo, uma, duas correntinhas e faço mais 2 pontos altos. Venho aqui, ó, pulo 1, 2, 3, no quarto ponto, prendo um ponto baixo. Duas correntinhas, laço meu fio, volto aqui no mesmo lugar e faço mais 2 pontos altos. E assim, tá formando aqui o nosso biquinho de acabamento. Observe que já entramos na parte reta aqui, né, gente? Então, aqui tem um pequeno diferencial que vocês vão fazer a mesma coisa que eu mostrar pra vocês aqui da passagem de um módulo para o outro, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ajeitar eles aqui. Vamos lá, gente, ó. Venho aqui na base, pulo 1, 2, 3, no quarto ponto da base, prendo um ponto baixo. Duas correntes, uma, duas, laço, venho no mesmo ponto e faço mais 2 pontos altos. Agora, eu já tenho aqui à minha frente, ó, a passagem de um módulo para o outro, né? Eu só venho aqui e puxo um ponto baixíssimo. Se você quiser fazer ponto baixo, não tem problema, tá, gente? Eu prefiro fazer ponto baixíssimo. Agora, sem correntinha, ó, eu já conto 1, 2, 3, no meu quarto ponto, já prendo ponto baixo. Uma, duas correntinhas, volto no mesmo espaço e vou fazer aqui mais 2 pontos altos. Pulo 1, 2, 3, no quarto ponto eu entro, prendo um ponto baixo. Uma, duas correntinhas e faço mais 2 pontos altos. Vamos lá. Venho aqui na base, pulo 1, 2, 3, no quarto pontinho da base, prendo um ponto baixo, uma, duas correntinhas e vamos fazer 2 pontos altos aqui. Ó, gente, vou mostrar aqui pra vocês como que ficou a passagem de um módulo para o outro, ó. Desse jeito. E agora é só seguir, gente, tá? Se vocês acharem que vai ficando muito próximo do outro, vocês podem pular mais que 3 pontos. Na base, eu tô pulando 1, 2, 3, no quarto ponto, prendendo já o ponto tombadinho. Se vocês acharem que tá ficando muito juntinho, vocês podem fazer 1, 2, 3, 4, no quinto ponto, fazer o ponto tombadinho, tá bom? Vou seguir aqui fazendo o meu, quando estiver próximo, para sair de um módulo e entrar no outro, eu volto com vocês novamente. Voltando aqui com vocês, gente, e olha só, nesse módulo aqui do meio, eu já tive que fazer um pequeno ajuste, ó. Então, aqui eu vou pular só 2 pontos. Eu fiz aqui meu ponto tombadinho, venho aqui, ó, pulo 1, 2, entrei na parte reta, ó. Aqui eu vou pular 2 pontos, porque se eu pulasse 3 já não ia dar certo. Faço 2 correntes, volto no mesmo espaço, faço mais 2 pontos altos. Venho aqui, ó, pulo 2 pontinhos no terceiro, prendo ponto baixo, 2 correntes e faço aqui o meu ponto tombadinho. Aí, me sobrou 2 pontinhos aqui. Agora, eu venho na união, gente, ó, de um módulo com o outro, prendo apenas ponto baixíssimo. Então, não tem uma contagem de ponto certinha, tá? Vocês vão fazendo aí conforme a tensão do ponto de vocês. E dá bem certinho, gente, ó. Não fica enrugado, não fica embabadado, não fica repuxando, né, aqui na minha tensão de ponto, tá? Aí, vocês vão dosando aí conforme a tensão do ponto de vocês. Então, agora, eu vou passar pro meu outro módulo. Vamos lá. Prendi aqui o meinho dele com ponto baixíssimo. Vou para o meu próximo módulo. Pulo esses 2 pontos, venho aqui no meu terceiro, ó.
e já prendo ponto baixo. Uma, duas correntes e faço aqui ponto tombadinho. Agora, eu volto a pular 1, 2, 3 no quarto ponto, prendo ponto baixo, uma, duas correntinhas e sigo. Vou caminhar aqui mais um pouco, né? E volto com vocês, 1, 2, 3 no quarto ponto. Volto com vocês quando eu tiver aqui, ó, na ponta aqui, já próximo do leque. Bora lá, gente. Ficou dúvida? Volta o vídeo, né? Se vocês acharem que esse vídeo merece de um like, já vai deixando o like de vocês. Deixe o comentário se foi fácil, se não foi. 1, 2, 3. Se deu certo pra vocês, né? Que cor que você fez, eu vou amar saber, tá bom? Então, vou completar aqui e já volto com vocês. Então, já completei aqui esse meu último módulo, vim fazendo aqui os meus pontos tombadinhos, né? Pulando 3 pontinhos da base, no quarto ponto prendendo o meu ponto tombadinho, e cheguei aqui, gente, ao próximo ao meu leque. Então, eu tenho 2 pontinhos aqui, ó. Entro dentro do leque com ponto baixo, 2 correntinhas, volto aqui dentro, vou fazer 3 pontos altos aqui na ponta do leque, tá? Então, fiz 1, 2 e 3. Venho aqui, ó, pulo esses 2 primeiros pontos, no próximo já prendo ponto baixo, e agora a gente vai iniciar a parte reta desse outro lado aqui do trilho, gente, ó. E é a mesma coisa, tá? Então, prendi ponto baixo, 2 correntes, vou seguir fazendo os meus pontos tombadinhos. Pulo 1, 2, 3, no quarto ponto, prendo ponto baixo, 2 correntes e faço aqui 2 pontos altos juntos, formando meu ponto tombadinho. Pulo 1, 2, 3, no quarto ponto, prendo ponto baixo e vou seguir, tá, gente? Então, eu volto com vocês quando eu estiver próximo para fazer a passagem de um módulo com o outro, tá? Porque a repetição, ela é a mesma coisa, vocês vão dosando aí conforme o pontinho de vocês. Volto quando eu estiver aqui, ó, saindo do último motivinho. Olha só como estamos já próximo aqui, então, para entrar nessa parte do nosso módulo, ó, já fiz meu ponto tombadinho, venho aqui, pulo 1, 2, 3, no quarto pontinho, ponto baixo. Uma, duas correntinhas, volto no mesmo lugar, faço mais 2 pontos altos. Venho aqui, ó, pulo 1, 2, 3, no meu quarto pontinho, ponto baixo. 2 correntes, volto aqui no mesmo lugar, mais 2 pontos altos. E agora, nós vamos fazer a passagem do módulo para o outro, né? Então, eu venho aqui, bem nessa união, e prendo só um ponto baixíssimo. Pulo os meus 2 primeiros pontos, vou para o próximo, já prendo ponto baixo, subo 2 correntes e inicio todo o processo novamente, tá bom? E assim a gente vai seguir, então, por toda a nossa carreira, fazendo nossos pontos tombadinho. Vocês vão ajustando conforme a tensão do ponto de vocês, tá? E eu já volto pra gente fazer o lequezinho da outra ponta, igual nós fizemos aqui. Bora lá! Pessoal, chegando aqui na outra pontinha do leque, da mesma forma que eu falei pra vocês lá na outra ponta. Então, sobrou aqui 2 pontinhos, entro dentro do leque com ponto baixo, levanto 2 correntes, laço, e aqui dentro eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Igual nós fizemos lá na outra ponta. E agora eu vou finalizar, né, gente? Então, eu venho aqui, ó, pulo esses 2 primeiros pontos, no próximo, prendo ponto baixo, 2 correntes, volto no mesmo espaço, faço mais 2 pontos altos. Pulo 1, 2, 3, no quarto ponto, prendo ponto baixo, 2 correntinhas, faço aqui mais 2 pontos altos. Vamos lá. Pulo 1, 2, 3, no quarto ponto, prendo ponto baixo, faço 2 correntes, laço, volto no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. Vamos lá, gente, estamos terminando. Pulo 1, 2, 3, no quarto ponto, prendo um ponto baixo, 1, 2 correntes, volto no mesmo espaço, faço mais 2 pontos altos.
Venho na minha base, pulo 1, 2, 3, no quarto ponto, prendo um ponto baixo. 2 correntinhas, volto aqui no mesmo espacinho e faço mais 2 pontos altos. E agora, vamos fechar, né? Me sobrou 1, 2, 3, aqui no quarto ponto, eu fiz a junção, né? Dá pra fechar a carreira, e o meu ponto baixo está aqui no quinto, ó. Não tem problema, gente, eu pulo 1, 2, 3, dou uma entradinha aqui, ó. Busco o meu fio, trago ele aqui pra frente, fecho fazendo um ponto baixíssimo. Faço mais uma corrente, já posso cortar aqui esse meu fio, que agora vai ficar os arremates pra fazer, né? Os acabamentos, arremate, mas finalizamos aqui a videoaula do trilho de mesa ponto tela, gente, olha só. Trilho de mesa folha com ponto tela, que fica esse desenho aqui maravilhoso, né? Com 3 módulos, vocês podem fazer a quantidade de módulo que vocês quiserem. Se vocês quiserem fazer só com 2 também, fica um centrinho, fica lindo, né? Vou pegar o celular na mão e mostrar melhor pra vocês. Chegamos ao final de mais uma videoaula e eu amei fazer essa aula aqui com vocês, minha gente. Vocês gostaram? Se gostaram, não esqueça de deixar o like, de acompanhar o canal, né? Se inscrevendo, ativando o sininho aí no modo todas, para que sempre que cair um vídeo aqui, gente, o YouTube já vai avisar vocês em primeira mão. Ficou essa gracinha de trilho de mesa, super simples de fazer, olha só. Se vocês colocarem mais módulos aqui, ele vai ficar maior, né? E é isso, pessoal. Não esqueçam de avaliar esse vídeo deixando seu like, deixa também o seu comentário aqui abaixo, né? Que eu vou amar saber qual foi aí a sua opinião. Vou me despedindo com Deus e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!